E aí, pessoal, estamos ao vivo. Ícaro, Fala, grande Bruno. e aí, você tá bom? Beleza, e você? Tô bom também, tô vendo que tem uma biblioteca aí atrás de você, é isso? O Tem sim. Meu espaço de estudos aqui, meu canto sagrado. que é isso aí na sua frente? Um calendário? Aqui é um quadro onde tem a minha semana, com os meus horários montados, tem aqui os dias de revisão, como é que eu vou proceder nos estudos, aula, revisão, questões, as coisas que eu tenho que marcar durante a semana, os horários de organizar as coisas, né? Que bom, Tem mano, alguns, parabéns. O que tem você falou? alguns Você tem livros aqui. alguns? Tem alguns Oi? livros? Você falou, você tem Alguns alguns livros livros? Livros de que quê? eu estou Fala aí lendo. de novo. Deixa eu ver qual Chocofone. livro que é. O Leão do Porco Espinho, do Leandro Carnal, um livrão. Ele fala sobre como a questão da solidão, né? Como você vai tratar a solidão nos tempos modernos, né? Então ele tem uma pegada bem filosófica, assim, só que uma pegada bem fluida, né? Aham. Inclusive, eu uso ele bastante nas reflexões, nas redações que eu faço, tem algumas abordagens bem legais. E deixa eu te perguntar, Ícaro, você vai prestar vestibular para qual curso? Eu vou fazer o vestibular para medicina. E você tá falando de onde? Eu tô vendo um sotaque aí diferente de Minas Gerais. Não parece que é daqui, não. Ah, eu sou da Bahia, atualmente eu resido em Feira de Santana. Eu morava em Salvador, mudei para Feira e aí eu tô tentando aí, tô nessa labuta aí. Para medicina. Isso. Bacana. E deixa eu te perguntar, você tem alguma dificuldade em exatas que você gostaria de compartilhar? Tenho sim, minha dificuldade em exatas é interpretar as questões, né? Às vezes eu consigo absorver o assunto, pegar os conceitos, mas na hora eu me bato. Ontem eu estava respondendo duas listas de função de segundo grau e eu descobri que tinha um padrão de questões que eu estava errando. Por exemplo, eu sou aluno do quadro, tem uma lista que estava falando do posto de gasolina, aquela questão que em determinado momento o, é, o valor era cobrado, e aí eu tinha que juntar as equações para transformar em uma função de segundo grau. Eu não estava conseguindo fazer isso, eu estava com essa dificuldade de conseguir interpretar como é que eu vou montar aquele problema, né? Eu percebi que as questões que seguiam esse padrão estavam trazendo dificuldades. Como que é? Você lembra de onde que é a questão? Deixa eu dar uma olhada na lista de matemática de função de segundo grau do Enem. Tá, e você lembra. Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui na plataforma, então, para eu ver a questão, que eu vou entender Vou entrar aqui direitinho. também. Matemática, qual Função de segundo módulo? grau. Módulo um, Módulo, módulo 2, frente A. módulo 2, frente à função de segundo grau. Tem três Isso, listas aqui a do Enem. do Enem. Qual que é o enunciado dela? Me fala aí. É, fala sobre o posto de combustível, questão 13. 13. Isso, Um posto de combustível. Joia. isso, Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a 1,50 cada litro. Tá. isso, Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que ele concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por isso. exemplo, no dia que o preço do álcool foi 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e ver o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X é. Isso, tá com dificuldade de Ah, montar esse problema. tem que anotar, né? Eu vou ver se eu consigo fazer aqui com você. Eu nunca fiz essa questão, não. Deixa eu ver aqui. Ó, o que nós vamos fazer aqui agora? Ó, gente, vou fazer um negócio extremamente perigoso, tá? Pode ser que eu erre a questão aqui agora.
Porque eu também estou no momento de pressão, que eu tenho que conseguir fazer ao vivo. Mas eu vou fazer para mostrar para vocês como que eu penso, para ver se a gente consegue pensar mais ou menos igual. Então vamos lá. O posto de combustível, a informação que é dada é o seguinte. Ele vende... Tem que colocar aqui num lugar para escrever, né? Deixa eu ver aqui. Onde que eu posso fazer isso? Vocês estão me vendo ainda? Então, né? Falou assim, ó, o posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia. Então, eu vou chamar aqui de quantidade. Vou chamar de quê? 10 mil litros por dia. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou te mostrar como que eu penso para ver se ajuda vocês, tá? Eu vou anotando as coisas. Então, eu anoto que existe uma quantidade Q, que é de 10 mil litros de álcool por dia, e o preço é de R$ 1,50 por litro. Não é isso? Isso. Aí o seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que ele dava no litro, ele vendia 100 litros a mais por dia. Beleza? Então assim, para eu saber qual que é o valor em reais arrecadado, que é um valor R, eu vou ter que multiplicar o preço e a quantidade, não é isso que eu vou ter que fazer? Isso. Não é isso? Então eu vou ter que multiplicar P vezes Q, tá joia? Eu podia ter uma lousa aqui, né? Então você pode anotar isso aí no papel, ó. Para eu saber o valor, eu tenho o valor vendido, eu tenho que fazer o preço vezes a quantidade. Isso sempre, não é verdade? Não é? Isso. Agora, quando eu dou desconto, você concorda que o preço muda? Então vamos fazer assim, ó. Vamos desenhar aqui um V, tá? Que é um preço com um asterisco, beleza? Que é um preço diferente. E aí, ele falou assim, o preço mudou. Se o preço mudar, a quantidade de que eu vendo também muda, não é? Não falou isso? Então, você concorda comigo que esse Q de quantidade também vai ser um Q diferente? Posso pôr um asterisco nele, não posso? Pode. Agora ele falou lá no enunciado. Ele falou assim, ó. Cada centavo de desconto que eu dou no preço, eu vendo 100 litros a mais. Joia? Joia, né? Então, certo. Qual que é o preço? Qual que é o preço depois do desconto? Vai ser os 150 centavos, né? Porque R$1,50, 150 centavos, não é isso? Isso. Menos o X, que é o desconto, né? Isso. Concorda? Sim. E qual que vai ser a nova quantidade? Vai ser os 10 mil litros, não é isso? Sim. Mais 100 litros, não é? Isso. Vezes X, que é o desconto. Porque para cada um centavo de desconto, eu vendo 100 litros a mais. Então, se eu der 2 centavos de desconto, quantos litros a mais eu vou vender? 200. Se eu der 5 centavos de desconto, quantos litros a mais eu vou vender? 500 litros a mais. Então por isso que é 100 vezes X. Aí, o novo valor que eu arrecado é esse P com asterisco, que é 150 menos X, vezes a nova quantidade, que é 10 mil, mais 100X. Concorda? Sim. Ele fala assim, considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e V o valor em reais arrecadado por dia com a queda do álcool, então a expressão que relaciona V e X é: ah, eu errei. O que eu errei? Eu passei o preço para centavos.
Na verdade, o preço é em reais. Beleza? Sim. E aí, a quantidade que eu vendo, então, na verdade, o preço vai ser 1,50 menos o X, 1,50 menos o X, mais R$ 100 vezes, e a quantidade vai ser 10 mil litros mais R$ 100 vezes X. Tá certo? Sim. Deixa eu ver. Quando eu faço essa conta, não, ó. Tá vendo como que a gente vai construindo na cabeça? Olha só o que eu fiz aqui. Eu não posso fazer 1,50 menos X, né? Eu tenho que fazer 1,50 menos 0,01x. Concorda? Porque é centavo. 1,50 é reais. Então, se eu dividir, ou eu vou escrever o preço em reais, ou eu vou escrever o preço em centavos. Em reais tem que ser 1,50 menos 0,01 vezes a quantidade de centavos. Aí, quando eu faço essa conta, eu tenho 1,50 menos 0,01x vezes 10 mil mais 100x. Quando eu faço essa multiplicação, aí tá vendo que eu montei agora o problema com duas equações? Isso. A dificuldade minha era encontrar a minha dificuldade era encontrar esse esquema para montar as duas equações. Esse passo a passo de montar o problema. Acho que essa é a parte mais complicada. Mas você entendeu como é que eu fiz? Eu tenho que ir testando, entendeu? E tem que ter atenção a todas as unidades. É lógico assim, eu falando aqui com vocês, esse aqui é o diferente. Assim, quando a gente está dando uma aula, numa sala de aula, a gente vai lá e já chega com a aula preparada. Esse processo de descobrir na hora como que monta o problema, eu já passei por ele. E eu chego na aula e só conto. Agora aqui eu estou mostrando para vocês como que eu penso, entendeu? Então, na hora que eu comecei a montar o problema, eu me equivoquei. Eu coloquei o preço em centavos. Por quê? Porque eu não li o enunciado todo. Eu li o enunciado mais ou menos e eu não vi no final que tinha que estar em reais. Então, todas as unidades têm que estar em reais. E todas as unidades têm que estar em litros. Então, assim, primeira lição que a gente tira aqui é que precisa ler o enunciado todo. Essa é a primeira, com bastante atenção. Para você resolver uma questão de exatas. Você precisa ler o enunciado todo. A segunda lição, você precisa estar muito atento às unidades. Beleza? Você precisa ter muita atenção às unidades. Então anota isso aí. Ler o enunciado todo, ter muita atenção às unidades e anotar os dados no papel. Tá? E aí, quando terminar de resolver a questão, vai ficar 15 mil menos 100x mais... Então, primeiro, deixa eu fazer a conta direito aqui. 15 mil mais 150x menos 100x menos x ao quadrado. Então, aqui deu 15 mil mais 50x menos x ao quadrado. Tem essa resposta? Tem. Letra D. 15. Será que tá certo? Ó, acertei! Mas o segredo é ler o enunciado todo, aí muita atenção às unidades, anota todos os dados, monta as equações. Entendeu? O próprio enunciado disse para mim, eu tenho um preço novo. Volume de receita em vendas sempre é preço vezes quantidade. Isso vai aparecer muito no Enem, cara, mas vai aparecer muito. Questões assim, preço vezes quantidade dá a receita toda. O valor de venda todo é preço vezes quantidade. Ah, quanto que foi o lucro? É o valor de venda menos o custo. Quanto que é o valor de venda? Preço vezes quantidade vendida.
Custo unitário vezes quantidade vendida. A diferença vai dar o lucro, né? Então, sempre você vai ter que olhar para isso. Aí, é muito comum, isso acontece muito no nosso dia a dia, por isso que aparece no Enem. E o cara fez uma questão que ele falou assim, tá, e se eu fizer essa alteração no preço, eu tenho impacto na quantidade vendida? Tem. Então, você tem uma nova quantidade vendida por causa de um novo preço. Aí você tem que multiplicar o novo preço com a nova quantidade vendida. Então você tem que tentar trazer sempre para a realidade, entendeu? E o jeito de fazer isso tem esses 3 passos. Leia o enunciado todo, marque as unidades, anote os dados e aí você começa a montar as equações. Se você fizer isso várias vezes, aí você ganha fluência e você consegue fazer os exercícios de cabeça, entendeu? E consegue fazer quando você tem uma situação assim de pressão igual essa que eu estou vivendo, porque eu estou numa situação de pressão, tem um monte de gente vendo o que eu estou fazendo aqui e um monte de gente vai ver depois, né? Então eu fico com medo de errar e tal, igual, sei lá, no dia do vestibular. Por isso que é importante tentar treinar muito, entendeu? Se a gente estivesse fazendo uma aula ao vivo de matemática, de resolução dessa lista, eu ia resolver assim, ó, rapidinho. Por quê? Porque eu ia ter ensaiado antes, eu ia ter treinado antes, eu ia ter visto passo a passo, entendeu? Agora, o que eu fiz aqui foi mostrar para você como que o raciocínio é montado na minha cabeça. E eu espero que você tenha percebido que não é perfeito. Com certeza, com certeza. Que assim, a interpretação é uma coisa bastante, né, pessoal, né? Às vezes existe outra maneira de resolver essa questão que outra pessoa tem encontrado, né? As questões exatas trazem muito dessa situação. Por exemplo, física eu tenho mais facilidade, então já fiz questões de física que outras pessoas ensinavam de outras formas. Então, assim, Pois é. o raciocínio lógico que é o diferencial, né? Que às vezes a construção da resposta, né, tá desse raciocínio lógico. Então, em matemática, qual seria, né, a maneira de você adquirir esse raciocínio? Então, cara, enquanto você estava falando, eu pensei num negócio aí, que é o seguinte, eu vejo muitos alunos numa situação parecida com a sua, que eles têm facilidade em física, mas às vezes barram um pouquinho na matemática. O normal não é isso. O normal é a pessoa ter facilidade em matemática e às vezes encontrar um pouco de dificuldade em física. Tá, então, Bruno, se não é normal ter facilidade em física e dificuldade em matemática, por que eu tenho dificuldade em matemática? A impressão que eu tenho, pelo que a gente conversou aqui, é que tem alguma coisa lá atrás que você não aprendeu direito. Entende? Quer ver, ó? Sim, Onde que você fez o ensino fundamental? Escola pública ou particular? pública. Olha aí, Tudo, tá vendo? Foi tudo escola pública, né? tudo, absolutamente tudo. Então, olha só que interessante, Ícaro. Seguinte, cara, eu já vi isso que você me mostrou agora milhares de vezes. A Lucimara, que hoje é diretora de operações do quadro, ela tinha esse mesmo problema. A minha irmã tinha isso. A maioria dos meus alunos de aula particular tinha esse mesmo problema. E não é culpa do aluno, não é culpa sua. Tá? Então você não precisa se culpar, nem ficar triste por isso, consciência pesada, não. Mas tem uma coisa que você pode fazer agora, e é um conselho que eu já dei para várias pessoas, e todo mundo que seguiu se deu bem. Cara, vai lá no livro de ensino fundamental do 6º ao 9º ano e faz aquele livro do início ao fim, aqueles livros. Você vai demorar uns 2 meses no máximo para fazer isso, estudando umas 3 horas por dia. Você vai ganhar um domínio de matemática, um domínio de raciocínio lógico que você nem imagina que você pode ter. Porque todo esse trabalho que você tem aí de pegar um problema, interpretar e transformar em equações menores, em algumas equações menores e depois juntar, é justamente o que a gente faz quando a gente começa a aprender sistemas de equações, resolução de problemas, e isso é conteúdo do 6º ao 9º ano. Se você separar umas 3 horinhas por semana para estudar só esse conteúdo, cara,
em 2 meses, você está voando em matemática. Literalmente, voando. Entendeu? Porque esse problema aqui é um problema que é um problema de ensino fundamental, do finalzinho ali do ensino fundamental. Só que ele exige justamente esse raciocínio analítico, esse raciocínio lógico. E isso dá para treinar. Como que treina raciocínio lógico? Matemática do ensino fundamental. E eu vou te falar uma coisa. Se você souber a matemática do ensino fundamental, você vai estar na frente de pelo menos 97% das pessoas. Pelo menos. Entendeu? Beleza. Beleza? Pega essa matemática do ensino fundamental. Qual que é seu nome aqui no quadro? Vamos ver como é que você está aqui. Eu vou olhar aqui agora. Olha lá, hein? Vou te colocar contra a parede. É Ícaro de quê? Santos. Ícaro. Santos. Pera aí. Você está desde quando? Desde o início do. Ícaro. Mas cadê os Ícaro Santos aqui? Ícaro Santos da Silva. Isso. Deixa eu ver aqui. Cara, ó, eu tô vendo aqui que você tá batendo as metas, né? Você tá batendo as metas semanais. Acho que dá pra você estudar um pouquinho mais de matemática, não dá não? Isso. Tô tentando botar no cronograma para ver todo dia a matemática. Ó, eu tô vendo aqui que dá pra você estudar um pouquinho mais de matemática. E na semana passada você estudou bastante biologia e matemática. Não, na semana do dia 4 de abril. Qual que foi essa? Na última semana de março, na 18 de abril, na semana que terminou, no dia 4 de março, eu vi que você estudou bastante matemática e biologia. Agora, na semana passada, você já não estudou tanto, né? Isso. Então, cara, dá o gás na matemática aí. Porque eu vou te falar uma coisa. Tem um negócio sobre a matemática do Enem que as pessoas não falam. Que é o seguinte. Você sabia que, tirando redação, a matéria que é mais fácil você tirar mais de 900 no Enem é matemática? Sim, eu já vi vários depoimentos de pessoas tirarem 30 questões e fazer mais de 800. Ou menos, fazer uma nota alta também. Então, agora você sabe por quê? É o lance do TRI, né? Mas o TRI é só para refletir uma característica da sociedade. Você sabe por quê? Qual é essa característica? A maioria vai mal. Então, é mais profundo que isso. Eu vou te explicar. É o seguinte. Como que é construída a nota do Enem? É mais ou menos assim. Eles pegam a média de todo mundo, tá? Eles pegam a média de todo mundo e aquela média é 500. A nota é 500. E as outras notas dependem daquela média. Então, por exemplo, se a média de todo mundo foi 25 questões e você tirou 30, aí você fica com uma nota maior que 500, certo? Sim. Se você tirar menos de 25, você vai ficar com uma nota menor do que 500, certo? Certo. Beleza. O que acontece? Isso vale para todas as matérias, exceto a redação. O que acontece com a matemática? A variação das notas da galera é muito grande. Tem muita gente que acerta quase nada e tem muita gente que acerta quase tudo. É mais ou menos igual. A distribuição é meio uniforme, sabe?
Geralmente a distribuição é assim, ó. Da matemática é mais assim, ó. Mais uniforme, sabe? O número de pessoas é melhor distribuído. Isso faz com que... Isso reflete a variação de nível de conhecimento das pessoas. Então, uma questão a mais de matemática que você acerta, ela vale mais do que uma questão a mais de português que você acerta. Porque tem uma pessoa que acerta a prova toda. E tem muita gente que erra uma questão, muita gente que erra duas, que erra três, que erra quatro, assim até lá no final, entendeu? Então, por isso que às vezes acontece da nota da matemática, de quem acerta todas as questões, ser maior do que 1000. Você já viu esse fenômeno? Não, nunca vi. Já aconteceu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nota Enem, matemática, maior que 1000. Ó. Então. Você pode procurar aí, né? Aqui, ó. Aluno nota 1008,3 em matemática no Enem. O cara tirou mais de 1000. E aí, tem um texto aqui do Brasil Escola que fala isso. A nota máxima, por causa da TRI, ela não é necessariamente 1000. Ela pode ser maior ou menor. E a nota mínima não é necessariamente 0. Ela vai ser um pouco maior. Então, assim, quem sabe mais matemática se destaca. E no caso do Enem, é uma questão de treinamento. Então, se você treinar muito a matemática, você vai conseguir tirar uma nota alta e você pode facilmente passar dos 900. Agora, imagina só o que vai acontecer com a sua nota no Enem se você tiver mais de 900 em matemática e tiver muito perto de 1000 ali em redação. Como é que vai ser sua nota? Eu vou estar entre as cabeças. Vai estar entre as cabeças. Então, o que você tem que fazer para estar entre as cabeças? Treinar mais matemática. Mais matemática e qual que é a outra que dá para tirar 1000? Redação. Isso. Você tem que ficar muito bom nessas matérias, entendeu? Para você conseguir avançar e tirar essa diferença que eventualmente pode aparecer em outras matérias. Porque conseguir uma nota grande em ciência da natureza, em ciências humanas ou em ciências ou em linguagens é mais difícil do que em matemática. Porque o nível de conhecimento das pessoas é muito parecido. E o Enem reflete isso. Entendeu? É bem difícil. Beleza? É realmente difícil. Em humanas, eu tirei uma nota relativamente boa no Enem passado, mas a minha nota foi 700, eu acertando 39 questões. 39 questões, você tirou 700? 700. Imagina se você acerta 39 em matemática. Você vai pular de 900, com certeza. Assim espero. Vou treinar bastante esse ano para ver se eu tiro essa diferença, né? Porque a diferença da minha nota de corte no ano passado para a nota que eu tirei foram 37 pontos, né? E o curso de medicina ele é muito concorrido, então dificilmente vai rolar uma segunda, terceira chamada, então é uma coisa que a gente não pode contar, né? Com outras chamadas. Eu lembro de um podcast seu que você falava justamente isso. Tem que botar a meta lá em cima para tentar alcançar o máximo possível. Não contar com segunda chamada. Tirar nota alta. Exatamente. E só para te fazer um elogio público aqui, eu vi que o aquecimento de matemática, o aquecimento não, o módulo de matemática básica, eu vi que você fez ele todo. Isso. Tá? Então, assim, você está de parabéns. Agora que você passou pelo módulo de matemática básica, você vai avançar para uns módulos um pouquinho mais aprofundados. Mas, assim, segue nesse ritmo, retoma aí a força em matemática, tá? Deixa eu ver aqui como é que você está em relação às faixas. Se você bater a meta aí semanal durante mais 5 semanas, ou seja, um pouco mais de um mês, você vai pular já para faixa azul. Você já vai terminar a faixa azul 3º grau.
E se você conseguir fazer uma redação por semana, aí você vai ficar para a faixa lilás, que já é a maior. Tem pouquíssimas pessoas na faixa lilás. Eu estou vendo aqui que você está precisando fazer redação, né, Ica? Isso, eu tive um baque em relação à redação com a questão do coronavírus. Eu fiquei um pouco assustado com a situação em si. E assim eu também trabalho, então o meu trabalho interferiu um pouco. Entendi. Mas agora você está pronto para retomar aí a redação. Isso, eu tive a tutoria, né, com o Bernardo, a gente conversou sobre isso. E aí, a partir dessa semana, eu começo a ajustar a situação das redações. Ótimo. Manda brasa nas redações aí. Vamos fazer pelo menos uma redação por semana, tá? Para você evoluir aqui ainda mais nos seus estudos e a gente buscar essa aprovação em medicina aí no final do ano. Tá bom? Beleza. Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Valeu. Um abraço, hein? Valeu.